Olá, amigo telespectador deste podcast semanal Gente que Faz, trazendo sempre gente que fez e faz muito pelo comércio varejista e nas suas mais variadas vertentes que temos aqui no Distrito Federal. Hoje eu já estou tendo uma aula antecipada do que nós vamos falar com vocês, com duas personalidades que têm feito história aqui no segmento de farmácia de manipulação, não só no Distrito Federal, como no Brasil inteiro. Estou aqui com os dois que já estavam me ensinando. Já conheço o Rogério de outros, mas eu vou apresentar formalmente hoje e de um jeito diferente, de um jeito mineirês. Estou aqui com o Rogério Tokarski. É assim, né, Rogério? Ele que é sócio-diretor da Farmacotécnica e também conselheiro da CDL aqui do DF e especialista em manipulação farmacêutica. Rogério, que honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês, contigo, falar um pouquinho da nossa história e da nossa especialidade, que a farmacotécnica promove aqui em Brasília. E há muitos anos promovendo e trouxe gente de fora que cresceu junto com a empresa, como iremos falar aqui hoje. Estamos aqui também com Leandra Sá de Lima, que é farmacêutica, mestre em ciências médicas e consultora da Farmacotécnica. Leandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui hoje para entregar um pouco do que a gente trabalha no nosso dia a dia. Acho que vai ser legal. Rogério, a gente já estava falando um pouco das características e diferenciais da farmacotécnica, mas eu gosto de começar o podcast sempre trazendo um pouco de história. Como você iniciou nesse ramo e da onde Rogério veio parar em Brasília? Eu tive o privilégio de participar do projeto Rondon enquanto universitário. E em uma das vindas que estive no Pará, vim de carona de Belém a Brasília para conhecer um sonho, porque eu ouvi a inauguração de Brasília através do Repórter Esso. Que repórter é essa? Repórter Esso eu vou tentar lembrar o nome de um repórter que põe aquela musiquinha, alô, alô, Repórter Esso, alô, pra. E ele com aquela voz marcante, nesse instante, a Sua Excelência, o Presidente da República, abre a fita inaugural da capital de todos os brasileiros. Eu falei, pô, um dia quando crescer eu vou lá. E assim foi. Estava como estudante, me formei, fiz farmácia, fiz bioquímica, inclusive, semana passada fui ao Paraná comemorar com os colegas 50 anos de graduação em farmácia e bioquímica. Vim para cá já especializado e fiz estágio no HC em São Paulo, que é um hospital que produzia quase toda a medicação, 70% ele produzia, e fui fazer estágio também na Argentina, em Buenos Aires. Assim, desenvolvendo um trabalho que no Brasil sobravam dedos para se contar quantas farmácias que produziam medicamento de acordo com a necessidade do paciente. Então, desenvolvemos isso, foi uma luta férrea, porque a própria vigilância sanitária da época não tinha normas. Tinha normas, você tem que ter uma farmácia, tem que ter dionina, codeína, morfina, ampola disso, daquilo. Pô, não era o nosso métier. Todavia, fomos desenvolvendo isso. Criamos uma associação brasileira que se chama Anfarmag para a proteção dos farmacêuticos e das farmácias. E eu tive o privilégio de me casar com uma farmacêutica que, quando estudante, a conheci em um congresso em Belo Horizonte. Eterna namorada. Eterno namorado. Ela era do Espírito Santo. E a vida me proporcionou ter seguidores. Minhas filhas também fizeram farmácia de livre e espontânea vontade. E essa é verdade, que muitas famílias, né, quero que faça isso, quero que faça aquilo. Eu falei, vocês façam o que vocês bem entenderem. E um dia, uma chegou, pai, eu passei no vestibular. Legal. Outra, 6 meses depois, a outra, eu também passei, pai. Então, a gente investe em estudo. Nós estudamos,
todo dia, toda semana, todo mês. Viajamos muito atrás de tecnologia. Recente, para um estímulo da cabeça, eu fui até Croácia visitar a farmácia mais antiga em funcionamento. 1237 anos. Então, em Dubrovnik. Então, a gente vai atrás disso. Por exemplo, eu coleciono peças de farmácias antigas. O meu métier é isso. Nas horas vagas, farmácia. Em outras horas vagas, aí nós somos pecuaristas. E de muito bom gosto, inclusive, a gente trouxe esse assunto aqui. Já tive a honra de também entrevistar o senhor para falar desse assunto. E é sempre uma aula, né, Leandra? Tá ao lado de uma pessoa que, como a gente já escutou, trouxe na história, buscou conhecimento e trouxe inovação para esse ramo. E por isso que a farmacotécnica hoje é referência não só aqui no Distrito Federal. Trazendo, antes da gente falar de como você chegou na farmacotécnica, mas o Rogério tocou num ponto muito importante, que é a questão de personalização do medicamento. E a gente estava falando aqui antes do podcast começar desses diferenciais. Eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios e diferenciais que um produto, um fármaco manipulado tem. Então, na manipulação, eu acho que há um tempo atrás nós estávamos num evento de marketing, de lançamento de ideias, e nós estávamos assistindo uma aula de um cara muito famoso aí da área de inovação, tecnologia, né, e falando de inteligência artificial. E ao vivo ele perguntou para a IA, né, para todos os 400 ouvintes lá da palestra, qual seria o futuro da medicina no mundo. E a IA respondeu imediatamente: o futuro da medicina é a personalização. Porque hoje a gente já tem inúmeros recursos disponíveis. Eu consigo olhar para um exame de sangue e ver se você bebe água ou não, e ver se você come muito doce, há quanto tempo você está de dieta, se está fazendo, seguindo ou não. Ainda bem que meu exame de sangue é muito aqui hoje. Mas a gente tem recursos ainda mais. Esses exames são os tradicionais com olhar diferente, mas a gente tem inclusive teste genético. Eu posso saber hoje se eu tiver uma tendência a ter alopecia na minha família. Eu posso saber a quais medicamentos eu irei responder caso eu tenha esse problema. Então, assim, a tecnologia está aí e aí tudo vai de encontro à personalização. Porque se você é diabético e precisa tomar uma fórmula e não consegue tomar um comprimido, eu consigo fazer um xarope sem açúcar. Se é uma criança e precisa de uma dose que não existe no mercado ou que só tem comprimido, eu consigo adequar essa criança. A gente consegue fazer um produto para uso transdérmico, para aplicar na pele e cair na corrente sanguínea. Para os pets, a gente consegue manipular num biscoito. Gente, quem não tenta dar um remédio para um A cachorro? gente gasta mais tempo e dinheiro pegando o remédio, tentando colocar dentro de alguma coisa para ver se o cachorro come, e assim facilita. E a gente estava comentando aqui antes também sobre essa questão da economia e da eficácia. Porque para a criança, por exemplo, corta o comprimido, talvez a gente perde uma parte daquilo, e aí às vezes você corta, porque tem que dar 2, perdeu já um, tem que comprar outro, e a dosagem. Então, isso também faz toda a diferença no ramo que vocês trabalham, né? Muita diferença, porque algumas pessoas podem estar tomando medicamento a mais e outras podem estar tomando medicamento a menos. Né? A gente tem o exemplo da ivermectina, que foi um fármaco que ficou em evidência há alguns anos atrás. O que acontecia? Tinha que tomar vários comprimidos, né, dependendo do peso da pessoa. E a gente consegue fazer tudo numa única apresentação. Então, facilita a tomada e até com as vírgulas do que você precise. Né? Eu não preciso te dar uma dose que vai sobrar e para outro dose que vai faltar. Como eu disse, aqui hoje seria uma aula. No nosso pré-podcast, antecipamos alguns assuntos, mas que eu acho que são de suma importância para que o público de casa tenha conhecimento do diferencial, Rogério, do que vocês fazem. Tudo isso que você trouxe, né, como a gente está vendo aqui através desses materiais, tradição, tecnologia, medicamentos personalizados e profissionais especializados. Acho que isso resume um pouco do que a farmacotécnica vem fazendo desde 1976. Eu queria que você falasse aquele ponto que a gente estava conversando sobre realmente a importância de investir neste conhecimento para que o seu público, para que o seu cliente, através de médicos, nutricionistas que prescrevam aquele alimento, tenham
a certeza de que eles estão consumindo vai ter eficácia, que você vai realmente estar tomando aquilo para atingir qualquer que seja a sua necessidade, seja ela para uma doença, seja para algum benefício ali cosmético que a gente estava vendo aqui que também existe. Na verdade, a gente tem que ter. Eu nasci em 1949. Aquele tempo nós Longevidade. nós tínhamos muitos deveres e obrigações. E aprendi com meus pais que se você tem que entregar 40 ou 50 ou 2, você tem que entregar 40, 50 ou 2. Então, nós hoje fazemos o medicamento de acordo com a prescrição do médico. Não vai chegar na farmácia, eu quero um remédio para isso. Não. Nós fazemos atendendo a uma prescrição médica. E o que é que nós temos nisso aí? Todo o insumo, nós temos que saber a origem. Fazemos visita nas indústrias que as produzem, certificamos. Vem um controle de qualidade. Nós temos um departamento de controle de qualidade. Se é aquilo que eu pedi, se é aquilo que me entregaram. Deixa eu fazer um apêndice. A farmacotécnica investe tanto em tecnologia que nós somos a única farmácia do Distrito Federal a usar, por exemplo, o espectrofotômetro, que é o equipamento que vai assegurar justamente isso que o Dr. Rogério está falando. Se determinada substância é ela mesma e se veio na pureza que ela declara ter. Então, a gente confere aquilo que foi definido. E eu acho que isso, né, e pensando no lado consumidor, nós que estamos no mercado e escutamos, né, quando um médico indica alguns medicamentos que são um pouco mais delicados, seja na sua forma de procedência ou na manipulação, que faz toda a diferença, que a gente falou, estava conversando aqui, tem alguns que eles falam, olha, essa aqui é melhor você fazer na farmacotécnica, porque eles têm certeza de que aquilo que eles pediram vai ser entregue. E isso faz toda a diferença no processo que vocês têm em todos esses anos, né, Rogério? Sim, primeiro, nós treinamos nosso pessoal. Nós temos farmacêuticos especialistas. Fora conferido esse título de farmacêutico especialista em manipulações pelo Conselho Federal de Farmácia. Isso aí é a história que a gente vai fazendo. Só que os nossos colegas, a nossa família estuda. É diferente. Nós realmente nos dedicamos a isto. Veja você, daqui 1 ano e pouquinho, eu tenho o mesmo CNPJ há 50 anos. Quantas empresas se perderam pelo pedaço da vida? Mas o que nós fazemos é como se fosse para minha mãe, para minha filha, porque muitas vezes eu peço medicamento para mim, quando prescrito. Então eu tenho que dormir tranquilo, que eu pus o que tinha de melhor para nossos pacientes. Então, quando você me pergunta, é responsabilidade que está acima disso. Eu nunca vou soltar de paraquedas com paraquedas de segunda qualidade ou não testado, ou usar o melhor. É minha vida, e a minha vida é a vida do meu cliente. Eu sou realmente chato, exigente, cobro o máximo de atenção na formulação de cada medicamento que nos é encaminhado a ser feito. Leandra, ele falou um ponto que eu acho que a gente não tinha conversado aqui, mas acredito que seja importante. Hoje, com a comunicação, redes sociais, trends, modas, a gente percebe que muita coisa ela acaba sendo negligenciada pelo fato de estar na moda. Então, não sabe a procedência, não sabe de onde veio e, de repente, tem alguém usando carvão no dente, por exemplo. E qual é o papel de uma farmácia como a farmacotécnica de não deixar que o seu cliente, que já tem ali aquele gosto e aptidão por algo de qualidade testado, se perca no caminho. Chega lá e fala, eu vi na internet algo parecido. Então, nós estamos aqui com material que mostra que vocês realmente procuram testar, procuram referências bibliográficas, artigos científicos, todo esse estudo que é feito. Então, como conseguir se manter à frente no mercado, competindo com
Vamos falar um pouco de desinformação que também tem na internet. Isso é super importante o que você está trazendo, é um ponto fundamental. E até eu quero fazer um alerta para quem está escutando a gente. Não acredite em produto milagroso para emagrecer, para disfunção erétil, que você acha na internet, essa empresa não tem um CNPJ, não existe um site, tá? Toda semana a gente recebe perguntas sobre isso. Então, se a empresa ela não tem um endereço, já desconfie, tá? Mas o segundo ponto, vamos falar do que é positivo, né? A gente tem um relacionamento, nós realizamos, eu que coordeno essa área científica na farmacotécnica, né? A gente tem um cuidado de trazer para os profissionais prescritores, e o doutor Rogério reforçou muito a questão do médico, mas o veterinário prescreve, o dentista, dentro da atribuição dele, também prescreve, o nutricionista, então a gente atua em diferentes segmentos, né? O médico da mesma forma. Então, a gente tem o cuidado de levar para o médico informação de qualidade. Tem produtos que muitas vezes um artigo que a gente escreve, eu chego a usar 20, 30 referências científicas diferentes, né? E o que a gente busca na literatura? Subsídio para a eficácia do produto, subsídio para a segurança do produto e, inclusive, a forma correta de fazer. O cliente, ele quando vai à farmácia, ele vê o atendimento e muitas vezes dá a sensação que é uma receita de bolo. Não é. Toda a tecnologia da farmácia é a mente do profissional que está ali dentro estabelecendo as formas adequadas de atuar. Então, assim, só para ilustrar isso. Quando a gente vai fazer uma cápsula, né, a gente tem uma parte que é o medicamento e uma parte que é não ativa, que é para completar o volume. Dentro da farmacotécnica, eu trabalho, por exemplo, com 20 diferentes excipientes. É assim que chama esse pó que é usado para completar o volume da cápsula. E muitas empresas não têm esse conhecimento. O médico não precisa saber disso, o cliente jamais vai se preocupar com isso, mas é o nosso papel de farmacêutico. E isso é a maior especialidade da farmacotécnica. É o que a pessoa não está vendo, mas que vocês estão preocupados desde a origem. É o que você não vê, não é só a matéria-prima da melhor qualidade, é o jeito certo de fazer. Isso às vezes a gente não consegue nem mostrar. Porque se você entrar num dia normal dentro do laboratório, você vai ver pessoas no método manual, né? Como uma costureira que faz uma roupa sob medida. É muito manual. A tecnologia está por trás, é a ciência da forma de fazer aquele produto ser eficaz, ser seguro. E sim, tem algumas tecnologias, né, doutor? O doutor Rogério adora tecnologia, ele gosta de investir dinheiro nisso. E busca sempre trazer isso para dentro da empresa, e eu que já tive outras oportunidades de conversar, sei como ele gosta de inovação. E a gente falou aqui de um assunto que é muito importante e que você é prova viva disso, que é a longevidade. É uma pessoa que há tantos anos atuando, lúcido, vívido e ativo e sempre buscando deixar para o seu legado, tanto para sua família como para os seus filhos, mas também para os seus clientes, algo de qualidade. Rogério, uma das experiências que a gente teve quando a gente conversou foi da sua preocupação realmente do que vai ficar. A gente brincou, eu lembro que você falou assim, se fosse eu já podia parar agora, mas se eu tenho mais ainda a entregar, se eu posso buscar para melhorar a vida das pessoas, por que não? E eu queria que você falasse dessa sua busca quase que incansável por melhorar a qualidade de vida das outras pessoas através de todos os seus trabalhos, né? Hoje especificamente na farmacotécnica. Recente fomos em um evento nos Estados Unidos e verificamos lá um equipamento em exposição em que melhorava a microtrituração, teoricamente, a moagem do produto Trazendo a analogia para o nosso agro. para a melhor absorção. Que quando você fizer um creme, você não sente nenhum, como fosse um microgrão, não. Então nós trouxemos um equipamento, não, foi importado, $100 e tantos mil, e que eu tenho assim a convicção que tem de melhor é conosco. Eu preciso de ser. A minha vida é assim. Eu tive o privilégio de tirar em primeiro lugar no vestibular. No curso também tirei em primeiro lugar. Na Fundação Hospitalar, que teve um concurso,
Eu também tirei primeiro lugar, mas não fui trabalhar porque lá não se manipulava. Fui fazer um teste da minha competência. E a gente precisa isso. Eu preciso ter certeza. Eu preciso dormir tranquilo. Eu preciso que o meu cliente sinta seguro. Porque hoje, brasileiro, 80% das famílias estão endividadas. Elas não podem estar brincando de comprar aqui e comprar ali. E não podem estar brincando de gastar menos com... Eu preciso gastar o correto, o exato. Assim é o que é nossa preocupação, em trazer o que há de melhor, por onde a gente ande, a gente possa trazer para cá. E a gente brinca um pouco, desculpa, Leandra, mas um fato que você falou, né, que as suas filhas, por livre e espontânea vontade mesmo, mantiveram essa sucessão. E aí o senhor tocou num ponto aqui no pré de por que isso acontece? Porque você fala bem daquilo que você faz. Então eu queria que você falasse isso, porque eu acho que isso é uma mensagem para os jovens e até para os próprios pais, né? Eu sou filha de servidor público. E por muito tempo escutei do meu pai positivamente que era isso que ia dar uma estabilidade, que era aquilo que era importante. E por muito tempo achei que realmente era, e depois descobri novos ares e tá tudo bem. Mas a gente escuta muito pais, principalmente comerciantes mais antigos, que falam que aquilo é cansativo, que é ruim, que dá muito trabalho. E o senhor falou que esse espelho, e você realmente brilhar os olhos, que é o que tem na sua essência. Porque a gente vive farmácia, cedo, à tarde e à noite. E na mesa estamos sempre discutindo farmácia com a Romelita, minha esposa, e elas desde pequena, ouvindo. Mas a gente também mostra as conquistas que nós fizemos e os desafios que temos que enfrentar. E essas conquistas aguçam a vontade de uma criança a também ser esse conquistador. Então, se eu chego em casa falando bem do que eu faço, falando bem de minha profissão, essas pessoas vão seguir seus pais. Agora, se o pai chega falando barata da profissão que ele exerce, claro que o filho não vai fazer. Então, eu tive esse privilégio, mesmo eu, Romelito, e que a Rome e a Roge fizeram farmácia e estão trabalhando conosco. E aí eu veio para você, Leandra, porque a gente falou aqui dessa importância da sucessão, mas você veio para trabalhar com uma pessoa que se preocupa com a família, com conhecimento, mas que gosta de investir em pessoas. E ele investiu numa estagiária que veio de longe, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua história e como você chegou na farmacotécnica. E eu não vou revelar há quantos anos já, porque eu não acreditei, porque eu contei nos dedos a idade, mas o tempo de faculdade não parece. Então eu vou dizer, essa parte de dermacos aqui, ó, tá funcionando. Você tá usando uma matéria-prima muito boa, com uma excelente manipulação, que tá funcionando. Conta um pouquinho pra gente. A gente tem que ficar bem, né, para continuar. Vou precisar ser cliente de vocês lá, pedir pra minha dermato passar umas coisinhas aqui. Eu vim para Brasília porque, na época de estudante, ainda eu estava um pouco desiludida com a indústria farmacêutica. Era meu caminho natural. Eu estudei no interior de São Paulo, uma das melhores universidades do país. E daí eu fiz o que chamava de fármacos e medicamentos. Só que eu fui fazendo estágio e tudo, eu não sabia, mas eu queria era a personalização. E aí, na época, eu saí procurando uma referência no Brasil em ervas medicinais. E aí uma pessoa de São Paulo, que já estava no mercado, falou assim, não, ervas medicinais, uma referência mundial é a farmacotécnica em Brasília. E aí eu tentei até conseguir vir conhecer a chácara. Na primeira visita que eu fiz, o doutor Rogério me mostrou. Para eu trabalhar na chácara demorou bem uns anos, porque eu tinha tanta coisa para fazer, tinha tanto projeto interessante, que eu fui me envolvendo em outras áreas da empresa. Mas sim, depois a gente fez um belo trabalho lá na chácara, que assim, ele já tocava isso, né? Mas tem o projeto Preservar, que é um projeto de educação ambiental, que eu ajudei a sistematizar as bases teóricas, a iniciar o treinamento das crianças, que já é Fui a mentora, foi a mentora. já existem aqui há 25 anos. Eu falei que eu não ia revelar a sua idade. Você já contou que o projeto existe há 25. Não, isso eu já tinha um tempo de fama. Eu não tenho problema
com isso. Eu adoro, porque você tá bem resolvida e linda e jovem. E porque assim, eu acho que eu gosto do que eu faço, então não tenho nem intenção de me aposentar nem tão cedo. E é um desafio diário, porque diariamente, coordenando a consultoria científica da empresa, eu recebo ligações assim, Leandro, do médico, eu estou com um paciente internado na condição tal que não consegue deglutir o medicamento. É possível fazer pela via sublingual? E a gente vai estudar todos os dias um pouco para resolver uma questão. E com isso a gente vai aprendendo e também vai estudando, né? Não é à toa que eu fiz 5 especializações ao longo desse tempo, fiz um mestrado recentemente e estou sempre realmente viajando para vários congressos no mundo buscando trazer inovações e também levando um pouco do que a gente faz para o resto do mundo. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a maior farmácia de manipulação do mundo é a brasileira. É a que tem maior número de empresas e a que atende maior número de fórmulas diariamente. Então, as pessoas no Brasil não têm essa noção, porque a gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? Mas cientificamente, a gente está muito bem estruturado no país e eu me sinto muito honrada de fazer parte de uma empresa que é update nisso, que traz inovações, que cria tendências, que importa equipamentos, que está sempre buscando novidade. Né? A gente tem, por exemplo, parcerias com a Universidade de Brasília. Então, no dia a dia, a gente vive isso da inovação. Né? Então, não dá nem para envelhecer, porque tem muita coisa para fazer aí. Rogério, Eu queria dar uma parte. claro. Eu fui fazer um curso em Houston, Estados Unidos. Fui como farmacêutico querendo saber mais. E eu falando lá com os professores, pediram meu endereço certinho, bonitinho, fiz o curso, vim embora. Um ano depois eles me convocam, me indicam. Estou te convidando, vou te pagar, voo de primeira classe, quero que você venha dar uma palestra aqui para os experts do mundo. Os experts, que uma empresa americana, estava pegando os bons profissionais e fazendo um simpósio. E lá vai um tupiniquim daqui fazer uma palestra para os PhDs, todos os cabelinhos brancos como o meu. Naquela época, não. Mas, enfim, a gente é notado no mundo. Nós, em farmácia de manipulação, temos a melhor farmácia do planeta. Isso eu... Detalhe, o ano passado eu fui a esse evento, porque virou um evento contínuo, né? Fui para assistir as palestras e encontrei com alguns desses senhores. Rogério, this is a good guy. Ele é maravilhoso. E eles até hoje, mais de 15 anos depois, encantados ainda com a palestra do Dr. Rogério. Mas eu acredito, e aí uma das questões que eu queria que você trouxesse, Rogério, a gente falou sobre esse diferencial, né, da forma que vocês manipulam o medicamento, mas principalmente se aquela via específica ela vai trazer os resultados que aquele medicamento tem. E aí o público de casa, né, não conhece esse potencial. E aí eu queria que você estava me dando uma aula aqui sobre, às vezes, um medicamento não pode se misturar com outro, então tudo isso é testado. Qual a preocupação da farmacotécnica em realmente trazer esses estudos para que tenha efetividade no medicamento, com a posologia certa, para que ninguém tome a mais ou a menos, e também, claro, a eficácia com relação à economia, que você não desperdiça medicamento. Queria que você falasse isso, você deu uma aula para mim aqui antes. Nossa preocupação é estudar o fármaco e as vias de absorção. E existe, às vezes, a necessidade de tomar 1, 2 ou 3 princípios ativos, mas eles são incompatíveis entre si dentro de uma cápsula ou em um líquido. Então, você precisa de estudar isso ou encontrar um veículo que assim o permita ou proteja. Nós temos, por exemplo, cápsula gastroresistente. Você tem que tomar, não pode ser atacado pelo suco gástrico e tem que fazer efeito antes de ir para o tubo digestivo já em fase final. Então, tudo isso nós estudamos. Nós estudamos veículos, como ela diz, veículos que possam ser permeáveis, veículos que possam abrir, estourar o seu princípio
antes de entrar já em fase final do trato gastrointestinal. Então, nós nos preocupamos, por exemplo, nós trouxemos para o Brasil os géis transdérmicos, porque se você tem determinada dor gástrica e vai tomar um outro remédio, que este remédio é um contraindicado dele, a dor. Então, nós podemos fazer ele em forma de gel transdérmico, micronizado, passa-se na pele, né? E ele vai atuar nisso aí. Então, é uma preocupação violenta que nós temos, porque eu quero envelhecer, mas sendo referência no que fazemos. Um exemplo disso que o doutor Rogério está falando, os anti-inflamatórios. As pessoas que têm artrite, artrose, reumatismo, que têm as dores articulares, muitas vezes, por usar muitos medicamentos para controlar essa inflamação, desenvolvem gastrite e úlcera. Então, uma via que é possível na manipulação é fazer o gel transdérmico, que vai atuar, cair na corrente sanguínea, vai chegar no local e ter ação anti-inflamatória, mas sem prejudicar o estômago, né? Ele estava falando da importação daquele equipamento, voltando aqui para a área da dermatologia, da estética, né? Mas é porque é queda de cabelo, né? Não é só estética. Tem artigo científico mostrando que a perda do cabelo favorece a depressão nas pessoas, né? E aí, esse equipamento a gente utiliza, por exemplo, para fazer o minoxidil oral. Esse é um medicamento muito delicado, tem que ter muito cuidado no feitio e a gente precisa pegar amostras e mandar para análise todo mês, tá? A gente fazia as análises, tem uma autorização específica da Vigilância Sanitária, não é qualquer empresa que pode fazer. A gente seguia com esse padrão. Quando o equipamento chegou, que nós começamos a utilizar esse equipamento japonês, a nossa assertividade, o nosso controle de qualidade deu um salto qualitativo que foi de uma assertividade assim, de 100%. Então, é isso que a gente busca. O jeito certo de fazer. Existe um equipamento no mundo, em algum lugar que caiba aqui, que possa otimizar isso? A gente busca. Existe uma técnica de preparo diferente que a gente busca para fazer. Então, são esses cuidados que diferenciam. E muita gente, de fato, não sabe o que a gente pode fazer. A gente pode fazer medicamento em pirulito, em goma, pela via sublingual, pela via transdérmica. Você aplica o creme do hormônio para ter uma ação sistêmica. Muita gente não sabe que isso existe. Por óvulos, Vos- por supositante. Essa questão de trazer, né, essas formas de consumo do medicamento, ela facilitou muito, né, de crianças e, como você falou, um paciente que está internado e que não está conseguindo, isso tudo tem feito diferença. Mas, Rogério, tem um assunto que a gente aqui trouxe e que eu sempre quis saber. Você é uma pessoa muito bem relacionada, está hoje aqui na CDL e sempre busca ajudar, ensinar, estar junto, caminhar. E onde o senhor passa, você deixa referências. Qual a importância do papel de uma entidade como a CDL e de você estar envolvido aqui dentro, incentivando, apoiando e trazendo essas inovações que sua cabeça não para? Então, a importância de você estar aqui dentro como conselheiro e de caminhar junto numa entidade que busca realmente esse crescimento para todo o comércio varejista. A gente sempre começa aprendendo. Eu é a primeira gestão que estou aqui e graças ao presidente Wagner e o Zé Carlos, ex-presidente, que me convidou a vir estar, eu aprendi demais aqui. Aprendi o que eles estão fazendo. Primeiro, eles sim defendem o empresário em relação ao crédito, SPC, é a nossa mola mestre, para que não se venda e não se perca. Porém, aqui se beneficia alunos, aqui se ensina o doar a campanhas de Natal. Ontem mesmo eles foram na Candangolândia, não, como é? Aquele parque que tem próximo à cidade, no centro, que tem Nicolande. Nicola. Foram lá. Bombeiro ajudou em parceria, levou o Papai Noel, o bombeiro e as crianças de entidades assistidas por ela. Aqui se fornece presente, aqui se fornece alimentos,
Aqui ensina a meninos o primeiro emprego. Então, nós temos, assim, uma casa de referência. Você precisa estar acompanhado com gente boa. E aqui não tem esses caras que só vêm aí para aparecer ou isso e aquilo. Então, eles precisam de ter uma formação. Quanto esse pessoal viaja trazendo informações e dividem conosco. Semana retrasada, tivemos aqui uma super palestra falando da inteligência artificial, que vai tomar conta do mundo já. Comentou-se também que as moedas, papel moedas, em breve desaparecerão. Então a gente vive aprendendo e daí está ajudando a fazer isso. Mas como eu disse aprendendo, eu quando me determinei a mim mesmo que iria fazer farmácia magistral, eu com pouca grana, eu fui fazer primeira especialização minha foi no Chile. Fui fazer pós-graduação em farmácia clínica, através da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, quando eu voltei, e já mostrando aos senhores, porque o que eu convenço a um médico? Ou uma médica, um veterinário, ou um dentista, uma nutricionista. Convenço pela qualidade. O médico quer qualidade. O médico quer que ele tenha resultado na prescrição dele. Então, ele precisa de indicar para pessoas que saibam fazer, né? Então, a gente tem feito, a gente tem estudado, a gente tem se dedicado e é obrigação de um empresário participar de uma CDL, participar do seu sindicato, de sua associação, porque nós participando vamos aprendendo e ensinando. Daqui uns dias virão jovens, como aqui já temos a CDL Jovem, que também são os que vão dar continuidade. Nós estamos aqui de passagem. Eu quero ainda ter mais uns 20 anos, né? 76 ou 20, tá bom, daí posso me aposentar. Mas nós temos que trabalhar. O trabalho é saúde. E o que mais fazemos? Nós nos importamos com a saúde, com a nossa saúde, com a saúde mental e com a saúde da população, vendo que o Brasil tem os seus problemas. E, infelizmente, cada um tem que pagar por isso. Então, a farmacotécnica, eu, Leandra, a família e todos os colaboradores sabem disso, que nós precisamos de ter qualidade e estudar. Isso é doação. Essa é a missão que a gente tem. Que aula! Eu fiz uma pergunta, ele falou tudo que precisava e ainda nos ensinou, como ele disse, ele tem aprendido, mas ao aprender também ensina. Leandra, a gente falou de uma questão, né, que é importante, concorrência. Hoje existem outras farmácias de manipulação, outros segmentos, até as farmácias tradicionais, às vezes por falta de conhecimento do consumidor final, o médico prescreve um manipulado, o consumidor tem uma resistência, às vezes porque não teve uma experiência boa, pelos seus mais variados motivos. Mas como vocês se posicionam no mercado, além de resultados que as pessoas que já conhecem vocês acreditam, que vocês se posicionam no mercado para trazer esse diferencial? Por que a farmacotécnica é tão diferente e faz tanto sucesso há tantos anos? Então, a gente citou vários dos pontos importantes. Então, o primeiro deles é a gente ter domínio daquilo que nós fazemos. Então, trazer matérias-primas de qualidade, com uma certificação, uma qualificação do fornecedor, investir no treinamento dos nossos colaboradores. Nós somos a maior equipe de farmacêuticos do Distrito Federal. Embora sejam 7 unidades no Distrito Federal, nós somos 20 farmacêuticos. Então, você imagina, tem mais farmacêutico proporcional à unidade. Por que é isso? Porque hoje as áreas do conhecimento são muito amplas. Então, a gente tem aquele que é especializado em homeopatia, a gente tem aqueles que são especializados vários em farmácia clínica, a gente tem aqueles que são especializados no preparo do medicamento, a gente tem aqueles que são especializados no atendimento ao cliente. Então, a empresa investe muito em treinamento. Um outro ponto que difere a farmacotécnica é essa questão da tradição, 50 anos.
numa mesma cidade, crescendo, sempre a mais lembrada do Distrito Federal, né? Traz credibilidade, porque a gente não é à toa que a gente chegou nisso, né? E aí a gente vem se posicionando, trazendo algumas facilidades também para os consumidores, Que é a inovação. que é a inovação. Então, por exemplo, é possível você ter acesso a um aplicativo da farmacotécnica para pedir os seus produtos por lá. A questão das mídias sociais e do WhatsApp, por exemplo, ser um canal de comunicação. E a gente vem investindo em tecnologias para facilitar esse acesso das pessoas ao medicamento manipulado na farmacotécnica. Então, a gente sim tem toda essa tradição, mas não é uma tradição que ficou no passado, né? A busca por medicamentos novos, a gente tem feito algumas parcerias no sentido de olhar muito para essa questão da inteligência artificial e até das novas tecnologias de produção de medicamentos que já existem. Nanotecnologia. Biotecnologia, na farmacotécnica, a gente tem disponível teste genético da alopecia, por exemplo. O médico pode levar para o seu consultório, aplicar para você para poder escolher o seu medicamento mais adequado para o tratamento do tipo da alopecia. Personalização, né? Apoio à UNB, aos pesquisadores. Cite alguns exemplos que quantos nós já trabalhamos. Tem milhares assim, de pesquisas, né? A gente, por exemplo, tem um óleo de piqui que hoje é produzido na indústria, que é do mesmo grupo, a RTK é uma indústria em Brasília, que surgiu, era o mesmo contrato social da farmacotécnica, que se separou. Então, a Nayak, que é a marca principal de suplementos, tem um óleo de piqui. Esse óleo de piqui foi objeto de pesquisa junto ao UNB, com o professor César Grisoli. E para chegar a esse produto foram 18 anos de desenvolvimento, 2 mestrados, 1 doutorado em cima desse produto, para mostrar a efetividade como antioxidante, protetivo, protetor para danos que os atletas sofrem. A gente patrocina mais recentemente, a pesquisa da aplicação da cafeína em atletas. Nossa, são tantas. E esses estudos, vocês têm essas pesquisas e os estudos, e eles se refletem diretamente no consumo final, quando tem um resultado. Você falou, por exemplo, da cafeína. A gente sabe que tem organismos, através de teste genético, né, que tem uma sensibilidade maior à cafeína ou não, à absorção. Tem gente que não sente, mas acaba tendo efeitos não físicos, né, para a questão do sono. E como que vocês, depois que veem, né, o resultado final de uma pesquisa, que vocês conseguem aplicar para algum medicamento dentro da farmácia, como que é esse processo, Rogério? Primeiro, é uma satisfação pessoal. Isso não tem coisa que se pague. Porém, a indústria é muito forte. Nós não queremos tomar o espaço da indústria. Ela tem o nosso respeito. Porém, hoje no Brasil se investe pouco em pesquisa. Se investe pouco na medicina humana. E a gente oferece, sim, muitos medicamentos, muitos testes duplo cego, isso e aquilo. Para quê? Porque o doutor que está lá no hospital, que está na clínica, ele precisa de um apoio. Deveria ser obrigação do Estado apoiar as pesquisas. Mas nós temos, assim, sendo parceiro da UNB, principalmente, a felicidade de um profissional e voltar lá depois, vir te dar um abraço, vir agradecer, foi tão bacana, nós já estamos divulgando. Então, isso aí é a nossa glória. Isso não tem preço, né, Leandra? Esse ponto, né, que o Rogério comentou sobre o resultado dessas pesquisas e um pouco dessa cultura que o médico, o paciente chega até a farmacotécnica através de uma receita de um médico ou de nutricionista, como a gente comentou aqui. Mas existe também essa via inversa. Vocês, através de estudos e de inovações que vocês trouxeram de fora, vocês também levam isso aos médicos? Olha, a gente observou que esse fármaco com esse outro, para que eles possam sugerir para os pacientes, também acontece isso? Continuamente, é isso que eu coordeno na empresa, né? Eu tenho uma equipe que leva essas pesquisas
Às vezes não são as nossas não, tá, gente? Hoje mesmo, hoje vai ter, vamos falar da doutora Pérez, aí Posso lá, doutora Karine Petri está lá no nosso auditório, a farmacotécnica tem um auditório, né, para reuniões. Doutora Karine Petri tem um grupo de estudos que já acontece há 2 anos. Então, nós vamos ter um grupo lá de mais de 50 pessoas, entre médicos e nutricionistas, estudando disbiose. Então, tanto a gente participa de eventos, promove cursos. Ontem eu estava no hospital, no Agarram, com o pessoal da dermatologia, numa jornada de dermatologia. que eles lá estudam e eles dão residência, né? E eu fui dar uma palestra sobre pele sensível, as inovações que a gente trouxe. Né? O ano passado, nesse mesmo evento, eu fiz uma palestra sobre terapias emergentes que eu vi lá nos Estados Unidos. E ontem eu tive uma grata surpresa de saber que um ponto que eu trouxe no ano passado está sendo usado para alopecia cicatricial. Então é isso, é contínuo. E eu tenho uma equipe que visita os médicos, leva o nosso material científico, que vai fortalecendo o nosso propósito, mostrando para os profissionais as opções terapêuticas que existem, né? Então, tudo dentro da ética e respeitando a ciência. E isso é um diferencial. Muitas vezes vem uma novidade e o profissional, ele procura primeiro a farmacotécnica Para ter certeza. para saber se aquilo é legal mesmo, se aquilo vai funcionar, qual a chance, qual a nossa visão sobre determinado produto. E esse elo, ele faz toda a diferença, principalmente porque o médico, se tem um paciente, prescreve um medicamento para alguma enfermidade ou qualquer queixa que seja, ele quer resultado. E o resultado vem através daquele medicamento. Então, acho que esse elo, ele é muito importante dessa parceria dos profissionais da saúde. Mas a Leandra citou um ponto que eu acredito que seja o grande diferencial: a ciência. Isso faz toda a diferença desde o início do processo de um fármaco até o consumo final. E eu queria que você falasse, que seus olhos brilham através da tecnologia, como que a farmacotécnica conseguiu aplicar isso aqui e continuar investindo nessa ciência que dá resultado? Porque, como você falou, ninguém quer perder tempo nem dinheiro através de algo que não vai dar resultado. Na verdade, existe uma paixão por trás disso. Por exemplo, sábado, a finalíssima partida da Taça da Libertadores. 2 times brasileiros. Já tem centenas e, podemos dizer, milhares de torcedores, quer do Botafogo, quer do Atlético, que por paixão vão lá. O ganho, percam, eles vão lá assistir o seu time à vitória. A nossa paixão é isso. Nosso desejo, nosso propósito. Nosso propósito é ciência. Nosso propósito é ter certeza. Nosso propósito aqui estamos, mas tem gente lá estudando e a gente cobra. Eu, infelizmente, sou meio chato, né? Porque nasci muito tempo atrás, mas eu cobro. Para ir em determinados cursos, vão contando os pontinhos que eles vão fazendo de interesse, que é a empresa, e a gente vai vendo valores e eles vão se dedicando. Então, é isso que existe por nós, uma paixão. Imagina se uma família e as pessoas agregadas a nós não tivermos paixão. Por exemplo, daqui uns dias, ano que vem, 50 anos do mesmo CNPJ. Eu poderia vender. Terminei minha... Não, vou deixar para os filhos. Vou deixar. Nós temos obrigação de dar emprego. Nós geramos emprego, nós geramos riqueza, nós geramos saúde. Então, não passa na minha cabeça parar. Quero estar investindo porque, se nós investirmos em tecnologia, em ciência, nós vamos estar na frente. E Deus me deu a sorte de ser pioneiro aqui no Brasil, né? Quando eu comecei, só tinham 5 farmácias. O Veado de Ouro, a Mundial, a Granado, no Rio Grande e a Droga América em São Paulo. Eles eram do tempo das fórmulas antigas, de lanolina que vinha extraído da lã para fazer cap. Nós não usamos isso. Nós só hoje temos cremes evanescentes, óleo em água, água em óleo, mas
que não te deixa a pele gordurosa, que tenha penetração. Nós estamos indo para frente e é desafio e estou sempre insistindo e investindo para que o nosso pessoal continue na frente. Por quê? A gente precisa de vitória. Agora, eu sozinho, necas, não ganho um campeonato. Se eu quebrar a perna, mas o meu time está bom, eles vão e ganham. Então, estou investindo, é assim o nosso pensamento. Somos uma equipe, somos uma seleção, é o que a gente pretende ser. Para atender você, cliente, que precisa acreditar, precisa de conferir. E nós temos, assim, a certeza que o dia que um médico queira ir visitar, fica o convite, você que prescreve, médico, nutricionista, dentista, quiserem entrar no nosso laboratório, será um prazer. Cadê essa droga? Qual a origem? Nós temos essa vontade, mostrar para você a nossa casa. E a gente fica muito feliz de receber vocês aqui, porque a gente está falando, né, sobre o varejo aqui do Distrito Federal, mas uma grande potência que é a farmácia de manipulação e que vocês, como Rogério muito bem citou, são pioneiros e estão à frente e têm investido num bem muito precioso, que chama pessoas. E é capacitação de pessoas, porque pessoas vão estar motivadas a atender melhor outras pessoas, ainda mais falando de um segmento que é tão importante, que trata a saúde como um todo, seja ela por estética, que consequentemente leva à saúde mental, como você citou o caso da alopécia vinculada à depressão, porque tem muitas nuances nesse processo que são invisíveis, mas que através dessa capacitação em tecnologia, em pessoas, vocês têm feito. E, Leandra, a gente já está caminhando para o final. Infelizmente, eu sempre fico triste. Eu tenho que parar de apresentar esse podcast, eu não quero mais apresentar, porque toda vez que eu tenho que chegar perto de encerrar, eu quero ficar mais umas 2 horas. Aí eu falei que vai virar longa-metragem, vai para mais um podcast, porque foi realmente uma aula que vocês deram aqui e principalmente de conscientização da diferença de um trabalho bem feito, feito com qualidade, feito com investimento em pessoas e em conhecimento. E aí eu queria que você falasse, eu gosto de curiosidades fora das telas e fora do dia a dia, que só vocês que estão lá conseguem ver. Então, Rogério Tokarski, Tokarski é a TI. No seu dia a dia, características que realmente só ele tem que fazem toda a diferença para esse negócio. Eita. Tá. Eu tô aqui. Eu entrei na farmácia numa época que o doutor Rogério era muito bravo, né? Ele é firme ainda, mas se ele fala que é exigente hoje, ele já foi muito mais. Ou então eu acostumei também, né? Mas uma característica dele que é muito importante, que eu acho que quem trabalha com ele tem essa oportunidade de ver, é essa história de ser pioneiro em tudo, de ser o melhor em tudo e de exigir que a gente que está com ele faça parte desse time. Ter ser grande, caminho com os grandes. Exatamente. É motivar a gente a olhar além do que é a sua realidade hoje para enxergar isso. E o doutor Rogério tem um coração desse tamanho, né? É multidisciplinar, eu nunca vi uma pessoa com tantos interesses na vida. Toda vez que eu converso com ele, eu falo, mas você também faz isso? E não só faz bem. Só para você ter uma ideia, uma época eu queria trazer um determinado medicamento que não existia no Brasil. Um médico solicitou para a gente e eu fui lá e consegui comprar 10 quilos desse produto. E falei com o doutor Rogério, doutor Rogério, vamos nisso aqui, que eu acho que tem futuro e tudo. Passou uma semana e ele chegou para mim e falou assim, Olê, eu comprei mais. Eu falei, é mesmo? Quanto que o senhor comprou? 100 quilos. Eu falei... E hoje é um dos suplementos mais famosos do Brasil. Foi a primeira importação do Brasil, foi a gente que fez. Qual é esse suplemento? É o magnésio de malato. É o melhor sal de magnésio que existe. Não que seja propaganda, mas já dando... né? É a melhor forma de você adquirir magnésio para a saúde continuamente, assim, que existe. E foi a gente que fez a primeira importação. Eu comprei 10 quilinhos, ele foi lá e comprou 100 quilos, eu fui no doutor Rogério. E se não sair? Ele falou, a gente usa. Mas, doutora, vai sair. E hoje é um dos suplementos mais prestigiados no Brasil. A indústria já lançou, a gente na área industrial já lançou, mas continua manipulando. E é isso que eu aprendo com ele todo dia há muito tempo.
Então é uma honra fazer parte aí. Tá vendo? Você nem precisou se esconder. Olha, todo mundo que é muito exigente, sempre dá resultados positivos. Tem gente que não sabe lidar com pessoas que são muito exigentes, mas você, com toda a sua história, já viu que a sua exigência e persistência, acho que essa é uma palavra que diz muito sobre você e toda a sua história, porque quando você decide algo, eu acho que é isso mesmo, ninguém tira da sua cabeça. Você decidiu comprar 100 quilos do medicamento, decidiu que ia vender. É uma característica sua mesmo? Tem que ser. Você tem que ser vencedor. A tua empresa tem que ser vencedora. Nós temos o marketing entrelaçado no nosso DNA de vencer, de fazer, de acontecer. Agora nós temos que ter certeza do que estamos comprando. Por exemplo, quando se fala do magnésio de malato, nós tivemos aqui um médico famoso, Dr. Arnoldo Veloso, que faleceu há uns 3 anos atrás. Ele era o doutor magnésio. Eu aprendi muito com ele. Ele tinha o consultório dele era ao lado da nossa farmácia. Ele me fez eu estudar muito, porque ele falava, isso aqui é bom, dá uma olhada. Vi na Alemanha. Então, ele exigiu que a gente estudasse, porque para ir conversar com ele no final do dia, você tinha que ter assunto. Nós tínhamos que ter pessoas, ou eu saber. E daí, quando ela encontrou o produto e nós, assim, vamos que vai dar certo, porque o magnésio previne mais de 200 ações, 200 problemas de saúde. É bom para o cérebro, bom para o coração, bom para músculo. Então, por que não? E hoje virou uma febre. Mas sim, nós temos outros. Por exemplo, quem primeiro importou o ácido retinóico fomos nós também. E temos muitas contribuições. Hoje, vitamina K2 MK7, que todo mundo fala para a saúde óssea, foi a primeira importação, foi nossa também. Então, assim, esse pioneirismo é, para mim, a maior marca do Dr. Rogério. Né? E aí ele contagia todo mundo, porque além de tudo ele convence a gente que vai dar certo. Então, e cobra e tudo, mas eu acho que isso é normal, gente, que é do trabalho. E tem dado resultados, né? Rogério, como eu disse, eu sempre fico muito triste de encerrar, mas queria novamente agradecer essa oportunidade de você compartilhar um pouquinho da sua história e principalmente desse trabalho à frente da farmacotécnica. Queria que você deixasse uma mensagem, não só para pessoas que buscam esse segmento, mas através da sua história de vida e dos seus cases de sucesso que fazem toda a diferença e que podem inspirar muitas pessoas. Eu finalizo agradecendo aqui a CDL, que ela dá oportunidade, através desse podcast, de outros empresários virem aqui e contar. Porque nós temos que ter orgulho do nosso passado, nosso presente, que o nosso futuro. E a CDL é uma instituição que apoia o bom empresário. Então, aqui estamos. Um abraço a você, ouvinte, que permaneceu por mais de 1 hora. Um abraço para vocês. Bom ano novo. Olha só, ele já é o homem das câmeras. Ele já agradece, olha para a câmera e conversa com você de casa. Então, depois dessa aula, você pega esse link e compartilha, porque esse é aquele podcast que você assistir várias vezes, porque tivemos aqui muitos insights, além de uma conscientização do diferencial que uma farmácia de manipulação tem, e não só uma farmácia de manipulação, mas uma farmácia de manipulação com tradição e que realmente está preocupado com a ciência e com a saúde das pessoas. Leandra, muito obrigada, que a gente tenha outras oportunidades de conversar e que você possa continuar compartilhando seu conhecimento, fazendo diferença na vida das pessoas. Muito obrigada, eu que agradeço, um abraço para você que nos assistiu, obrigada pela oportunidade. Gente, e assim, com lágrima nos olhos, eu encerro esse podcast e te convido a acompanhar as redes sociais da CDL, porque aqui tem gente que faz. Até a próxima. Tchau, tchau.